Fatela ninna, fatela la nanna, bella la giugiolona della nonna. Oh. Gostaria de enviar um profundo agradecimento em meu nome e também acredito que também posso agradecer em nome de todos os demais secretários e, em geral, de todos os ragistas, à Universidade Federal do Acre, particularmente a Gerson Rodrigues Albuquerque, a Raquel Ishi, aos demais colegas que os acompanharam no comitê organizador, assim como aos estudantes que estão participando como monitores. Organizar um evento como este não é fácil, pois eu mesmo tive a experiência de organizá-lo na Costa Rica em 2014 e conheço os inumeráveis detalhes, os quais necessitam atenção especial todos os dias, sempre, a todas as horas. Até o momento, tudo tem saído muito, muito bem. O que nos dá uma ideia do excelente trabalho feito por vocês. Por tudo isso, muitíssimo obrigado. Por outro lado, o fato deste encontro estar sendo realizado em Rio Branco é extremamente importante para a Raja, não só para Acre, nem para o UFAC. Significa, como já foi mencionado em outros momentos, que quando falamos de jornadas andinas, faz-se necessário entender o caráter metafórico que atualmente expressa a palavra andino, que de seu sentido original, hoje é uma metáfora que empregamos para designar nossa opção para sair dos caminhos canônicos, das grandes avenidas acadêmicas metropolitanas, para ir ao encontro de outras regiões nas quais a América Latina mostra sua heterogeneidade cultural, literária e humana. Primeiro foi a região andina, porém, em seguida se entendeu que o Brasil era muito importante e que era necessário ser integrado. E, nesse sentido, tivemos um primeiro encontro em Niterói, em 2010. Daí fomos para Cali e, em seguida, para a América Central, em 2014. Agora, nos abraçamos no Acre, no coração da região amazônica, que era uma dívida que tínhamos. Agora, Raja, ou Jala, como se diz em português, fala espanhol, mas também se expressa nas cadências do português brasileiro. Não podemos estar mais alegres com essa refundação da Raja. E esperamos também novos encontros que ainda nos faltam nesse abraço para ir recheando nosso mapa com a integração do México e também do Caribe. Hoje, Jornadas Andinas significa muito mais que uma alusão geográfica. Mas nunca devemos nos esquecer dessa origem que nos serve de referência, de marco, de perspectiva, para vermos a partir daí, nossa heterogeneidade cultural, literária e humana, como dizia. Por isso, nos parabenizamos por estar aqui e retomando a rica ideia apresentada por Guillermo Mariaca na terça-feira passada, hoje somos todos
amazônicos. Somos todos andinos. Somos todos centro-americanos. Hoje somos todos caribenhos e também mexicanos. E como parte desse abraço, que é também linguístico, e levando em consideração que, na maioria dos casos, são os brasileiros que fazem o deslocamento linguístico em relação ao espanhol, hoje farei o percurso contrário e ministrarei essa conferência na língua do país que com tanto amor nos acolhe. Y como decimos en español, vamos a lo que vinimos. A estudante que ia me ajudar hoje ficou. Obrigado. A publicação do romance Os Companheiros, em 1976, do guatemalteco Marco Antônio Flores, marcou um antes e um depois em relação aos modelos de escrita imperantes até então na América Central. Ao mostrar pela primeira vez os meandros internos, as vozes secretas e privadas dos grupos que, no momento, levavam a cabo a luta armada revolucionária na Guatemala. Consegue isso a partir de uma escrita caracterizada literariamente pela ironia, pela paródia, assim como por uma extrema violência linguística e por um aparente caos na arquitetura textual. Recursos com os quais, performaticamente, busca dar conta dos desconcertos internos que viviam, naquele momento, os movimentos e sujeitos participantes da luta armada. Poderíamos considerar que a obra, Os Companheiros, se transforma no que podemos chamar de um texto de desautorização. Desautorização de um modelo, até o momento dominante, como paradigma da escrita, não apenas literária, mas também, poderíamos dizer, moral, o testemunho. O desconcerto que se respira na obra de Flores expressa a atmosfera de um momento histórico, o surgimento de uma consciência a respeito do fracasso dos projetos políticos revolucionários da época que haviam se levantado nos meios intelectuais, além dos ideais de justiça social e, como razão última, a eliminação dos regimes despóticos. Os Companheiros foi escrita depois de 10 anos de militância e participação nas estruturas do Partido Guatemalteco do Trabalho. Logo, se produziu um rompimento e, a raiz deste, o romance. Surpreende o ano da publicação, 1976, pois a visão crítica que lança a respeito da subjetividade dos autores da guerrilha urbana e seu tratamento como seres humanos cheios de contradições, debilidades e interesses pessoais estão muito longe de qualquer visão heroica ou hagiográfica num período no qual os enfrentamentos militares estavam em todo o seu apogeu e a repressão do governo era especialmente forte. O assassinato do poeta salvadorenho Roque Dalton, executado a tiros por seus próprios companheiros, assim como as escuras, se não tenebrosas, circunstâncias da morte dos comandantes Salvador Cayetano Carpio e Mérida Anaya Montes, conhecida como comandante Ana Maria, também salvadorenha, em Manágua,
são ações, entre outras, que se poderiam enumerar a respeito do desconcerto, desânimo e frustração que se apoderaram até então dos incontestáveis movimentos da esquerda centro-americana em meados da década de 70 a 80. Também as sangrentas lutas pelo poder e traição que surgiam no interior dos grupos que haviam se auto-erigido como autoridades morais e políticas. Essas circunstâncias, junto com outras, produziram fissuras e divisões tão profundas na percepção e no funcionamento dos grupos de esquerda que ainda hoje seguem marcando de alguma maneira a política da região e, de maneira particular, a perspectiva do político na literatura. Essa perda de autoridade moral e a escrita que supostamente a traduzia em termos literários produziu o que hoje se conhece como uma literatura do desencanto, do cinismo, exposta, sobretudo, na narrativa chamada de literatura de pós-guerra, com seu olhar irônico, sarcástico, inclusive cáustico, acerca das figuras emblemáticas desse período, sobre os fatos e suas motivações, tanto sociais como psicológicas. Um claro exemplo é o romance Sopa de Caracol, do também guatemalteco Arturo Arias. Romance conversacional que se desenvolve durante um jantar no qual um ex-militante de esquerda decide contar sua história pessoal cheia de culpas e oferecer a si próprio como alimento para ser devorado como uma forma de expiação, de se livrar de sua própria culpa. Nenhum dos protagonistas pode alegar inocência. Em quem confiar? Que projeto alternativo poderia ser construído para ocupar o lugar de uma autoridade que se fragmentava em pedaços? Talvez por isso, na novelística do pós-guerra, não há nostalgia, nem pretensões heroicas dos protagonistas. Há apenas cenários nos quais tudo parece funcionar de maneira violenta e sem horizontes claros no que se refere a um projeto viável de sociedade. O romance introdutório por antonomasia desse período, já mencionado, Los Companheiros, é o texto que inaugura o tratamento antiutópico na narrativa centro-americana ao recorrer a uma estética diametralmente oposta à seguida pela literatura testemunhal, que, porém, continuará sendo escrita ainda nos anos 1980, inclusive nos anos 1990. De modo radical, uma nova forma de escrever romance era inaugurada na narrativa da região. A literatura centro-americana rompia com a autoridade estética do espelho realista e da denúncia otimista, promovedora de mudanças sociais que havia identificado-a e moldado-a em boa parte do século. Como expressa Werner Mackenbach, aqui presente, nosso colega secretário, como expressa Werner Mackenbach na introdução da antologia de contos Cicatrizes, um retrato do conto centro-americano, as grandes propostas coletivas utópicas cederam diante de um olhar crítico sobre o morrer e matar individual. Não é tema dessa narrativa a reconstrução de uma identidade nacional ou coletiva por meio de uma construção de um projeto revolucionário,
mas a confrontação com a múltipla e caótica realidade logo após o fracasso dos projetos sociais e políticos. O seguinte romance de Flores, Em el Filo, no Fio, segue a mesma linha temática, tendo como base uma organização guerrilheira perseguida e desarticulada pela seção de inteligência militar G2, graças à colaboração de El Tigre, um chefe revolucionário corrupto e traidor que conhece toda a estrutura guerrilheira e desencadeia uma série de delações, traições e repressões ao cair nas mãos da polícia. A violência física e psicológica encontra seu correlato no uso de um léxico erótico, chulo e violento. De certa forma, o princípio parece obedecer a que se a guerra agride, o romance também busca fazê-lo linguisticamente, tanto por meio dos conteúdos mesmos, quanto pela maneira de narrá-los e pela atmosfera que cria. Romance de anti-heróis. Em El Filo, no Fio, se planeja uma crítica profunda ao que seria a decomposição sofrida pelos grupos guerrilheiros e a queda dos ideais. A epígrafe de outro de seus romances, As Batalhas Perdidas, de 1999, resume com precisão e expressa de maneira taxativa a impossibilidade das configurações políticas e de seus pontos de autoridade tradicionais. Lemos, então, destruindo-nos, assim temos vivido, como entre uma alucinação íamos violentando tudo, não sabíamos organizar nosso destino. O herói tradicional, que carrega sobre si uma tarefa, uma utopia ou a realização de uma ação marcada por determinadas éticas, histórias, políticas ou moral, se desvanece. Daí a indolência dos personagens, que define uma visão desencantada a respeito da vida política, mas também acerca da vida e dos valores morais que a sustentam. Essa narrativa desencadeia uma confrontação de caráter textual, pois surge quando ainda se considerava a literatura como uma arma de combate na luta política. Nesse sentido, podemos citar três casos notáveis. O salvadorenho Manlio Argueta, com o romance testemunhal Um Dia na Vida. O guatemalteco Mário Palleras, com o testemunho Os Dias da Selva. E a publicação de um livro que seguramente vocês conhecem muito bem. Me chamo Rigoberta Menchú e assim me nasceu a consciência. Que este último se transformaria na obra emblemática da produção testemunhal centro-americana por seu duplo caráter político e étnico, a partir do qual Menchú se transforma numa autoridade inquestionável das reivindicações indígenas da região, recebendo o Prêmio Nobel da Paz em 1992, coincidindo com a celebração oficial do 5º centenário da chegada dos espanhóis à América. Cabe ressaltar que na década de 1980, a luta textual se deu ao redor do conceito de literatura como arma ideológica de combate. Antes dos mencionados Argueta, Palleras e Menchú, a salvadorenha Ana Guadalupe Martínez publicou no México o testemunho As Prisões Clandestinas de El Salvador,
no qual narra experiências de tortura, o funcionamento dos mecanismos repressivos e o que acontecia nas prisões na década dos anos 70. Nesse sentido, salientamos que ela esteve presa nas prisões clandestinas da Guarda Nacional de El Salvador, nas quais foi violentada, torturada e vítima de múltiplas humilhações. Seu livro pode ser considerado uma das primeiras tentativas de escrever a história da luta revolucionária a partir da visão de uma mulher participante das lutas revolucionárias. Roque Dalton também publicou logo após, em 1982. Depois apareceria Claribel Alegria com Não Me Pega Viva e para romper o silêncio, resistência e luta na prisão salvadorenha. Além disso, Nunca Estive Só, da salvadorenha Maria Marta Valladares, mais conhecida como Nidia Dias, uma espécie de diário de sua vida como prisioneira no ano 1985. Cabe mencionar também não, atrás. Cabe mencionar também não, aí está bem. Este aqui à sua direita. Este é meu testemunho, Maria Tula, lutadora por direitos humanos de El Salvador. De Tula, de ela mesma, e também aparece, vocês não sei se veem a parte de embaixo, o nome da norte-americana Lynn Stephen, quem atuou como editora do texto. Interessa-nos de maneira particular este último caso, o caso de Maria Teresa Tula e Lynn Stephen, porque o texto nasce de uma situação semelhante à de Elizabeth Burgos com Menchú. No entanto, sem que isso gere conflitos, como foi entre a Menchú e Burgos. No caso de Tula, Lynn Stephen foi responsável pelo trabalho de pesquisa, tradução e edição do livro, que apareceu primeiro publicado em inglês em 1994 e sua tradução em espanhol um ano depois, em 1995. Entretanto, Tula e Menchú não são os únicos casos de intervenção de uma intelectual estrangeira na produção desse tipo de textos. Da mesma forma, aconteceu com a guatemalteca Yolanda Colón. Aparece assim. Yolanda Colón. Colón militou durante 11 anos no Exército Guerrilheiro dos Pobres. E ela publicou o testemunho Mulheres na Alvorada, em 1998. Mesmo tendo sido escrito no início dos anos 1990, por iniciativa e estímulo de Norma Stoltz, professora do Programa de Estudos da Mulher na Universidade Estadual da Califórnia, e de Bobby Ortiz, ativista feminista, editora de Monthly Review. Mesmo a literatura de ficção, já tendo tomado outros rumos nos anos de 1990, o testemunho, pela força enunciativa de sua tradição política e de reconstrução da memória, foi tal que ainda no final do século, este tipo de narrativa seguiu sendo produzida, mesmo não sendo na mesma proporção de antes, por ter sido considerado, como sabemos, como a marca de fábrica da literatura centro-americana. Como quem diz, a literatura centro-americana era o testemunho. Assim era considerado.
Observemos como se produziram esses textos, de maneira particular em 3 aspectos. Em primeiro lugar, o papel que desempenhou a academia norte-americana na sua visibilidade internacional e na sua inserção no cânone acadêmico universitário dos Estados Unidos. Antes de chegar aos meios intelectuais e culturais centro-americanos, o texto Me chamo Rigoberta Menchú e assim me nasceu a consciência, já era lido e estudado nos círculos universitários norte-americanos. Não se pode esquecer que foi também nesse meio acadêmico em que se tornou conhecido internacionalmente o romance de Mário Argueta, Um Dia na Vida. A literatura centro-americana, estritamente de ficção, nunca despertou na academia norte-americana o mesmo interesse que tinha despertado o testemunho. Esse interesse se deve ao fato de se tratar de uma literatura que expressa a condição de países neocoloniais. Uma literatura que confirmava uma visão política desde uma visão metropolitana e desde a qual se formava o discurso crítico, definição e funcionamento da produção literária da região. A academia norte-americana foi, durante muitos anos, a referência de autoridade a respeito do que era a literatura centro-americana. E boa parte da crítica produzida na região reproduz esse modelo externo. Salientamos que tal modelo começou a mudar com o aparecimento de críticos que escrevem e publicam de dentro de Centro-América. Em segundo lugar, existe, como vocês podem ter percebido, a presença dominante de testemunhos escritos por mulheres. Certamente, não se trata apenas de uma característica da produção testemunhal, mas da produção literária em geral, o que rompeu com a autoridade autoral e a concepção da literatura como atividade tipicamente masculina, dominante até o momento. O panorama literário centro-americano dos últimos anos mostra, certamente, uma forte presença de escritoras. Em terceiro lugar, o Realista apresentou como marca uma alta referencialidade política e uma função de reconstrução histórica da experiência vivida, mediante uma interpretação dessa imediatez. Destacamos que a intenção do testemunho propriamente dito nunca foi constituir de início um texto literário. Sobretudo, se levarmos em conta que boa parte desses textos foram escritos por pessoas que não haviam tido antes experiência com a escrita. Lembremos que foi precisamente uma acadêmica norte-americana, também, da Universidade do Novo México, Margaret Randall, quem redatou, em 1979, o manual O que é e como se faz um testemunho. O conhecidíssimo manual de tanta influência nesses anos, preparado para a oficina de História Oral do Ministério de Cultura Sandinista na Nicarágua durante esse período. Além disso, devemos salientar também que entre os teóricos da produção testemunhal centro-americana mais mencionados estão os acadêmicos norte-americanos John Beverly e Mark Zimmerman. Sendo assim, 3 elementos caracterizaram o testemunho. Primeiro, sua forte relação com o contexto social. Segundo, a utilização de recursos da oralidade. E terceiro, a utilização do relato etnográfico como modelo. É possível considerar que essa última característica, sumamente importante na conformação
estrutural do gênero, assim como no programa de leitura que provoca, seja própria do que se conhece como segundo sujeito da escrita, isto é, um produto dos agentes que se responsabilizaram pelo planejamento e arquitetura textual desses textos, e inclusive pela sua engenharia e sua própria concepção. Devemos levar em consideração que esses textos pertencem à categoria que podemos chamar de textos de escritura interposta. Muito provavelmente são também o resultado de uma voz igualmente interposta, dirigida e inclusive tutelada mediante motivações, questionários, perguntas e temas sugeridos. Essa estratégia de produção deve ser integrada à significância dos textos que, por seu alto conteúdo referencial e sua função, resistem a serem lidos e estudados apenas em sua concretude textual, dado o amplo valor representativo e social que possuem. O caso Antes. Ainda não, aí. O anterior, o outro. Aí. O caso de A Montanha é algo mais que uma imensa estepa verde. Ontem vi uma tradução desta obra aqui à venda. Ou seja, que tem uma tradução já ao português. A Montanha é algo mais que uma imensa estepe verde. Ganhador do Prêmio Casa das Américas em 1982, do nicaragüense Omar Cabezas, ocupa um lugar interessante dentro dessa produção, pois é um texto que se distancia bastante da estética e tratamento dos que foram escritos nesse momento, em El Salvador e na Guatemala. Cabezas gravou inúmeras fitas, ao redor de 20 horas, a respeito de seus anos de militância guerrilheira, que depois editou para escrever o livro. Trata-se de um texto escrito em um estilo espontâneo, vívido, proveniente da utilização da linguagem oral, cheio de humor e um tom carnavalesco acerca da experiência de um combatente da Frente Sandinista de Libertação Nacional. Talvez nesse estilo haja influenciado o fato de que a guerra na Nicarágua já havia finalizado e essa circunstância permitiu-lhe uma recriação da experiência guerrilheira de uma maneira menos canônica, menos rígida e mais lúdica, característica essa última que esteve ausente na produção testemunhal anterior. Em resumo, A Montanha é algo mais que uma imensa estepe verde, se demarca estruturalmente e quebra o modelo até então prevalecente em um gênero muito fixo em suas regras de elaboração. Sob outro aspecto, podemos ressaltar a influência que começou a jogar a estética inaugurada muitos anos antes. A estética inaugurada pelo livro já mencionado, Los Compañeros, que daria origem a um novo boom, posteriormente, a um novo boom da narrativa centro-americana, e a partir desse momento começou a seguir o caráter ficcional como valor criativo, com um programa de escrita diametralmente distinto do caráter etno-realista da narrativa anterior. Apesar de que muitos dos textos continuam se articulando ao redor do tema da guerra, seus sujeitos e suas consequências o fazem sem desenvolver um programa ideológico político particular. Novos sujeitos e temas tomam um protagonismo inédito, como é o caso da sensibilidade feminina, o erotismo, a literatura gay, assim como outras formas de violência, ligadas não a justificativas políticas,
mas à violência da cotidianeidade citadina de ex-combatentes guerrilheiros, muitos deles reciclados como delinquentes. É o caso do romance Managua Salsa City, Devora-me Outra Vez, do ano 2000, do guatemalteco Franz Gallis, a respeito das andanças de um ex-guerrilheiro sandinista nas noites de Managua, e também o romance A Diaba no Espelho, ou A Arma no Homem, do salvadorenho Horácio Castellanos Moya, acerca dos crimes e da extrema violência de um ex-militar do exército salvadorenho desempregado, ou o exemplo já citado do romance Sopa de Caracol, do guatemalteco Arturo Arias. Todos estes livros ilustram o fato de que a autoridade do projeto político da esquerda e sua influência na produção literária já tinha caído, poderíamos dizer. Além disso, podemos mencionar o romance O Asco, também do salvadorenho Horácio Castellanos, dos textos que considero mais transgressores da narrativa centro-americana contemporânea, que podemos considerar como uma paródia implacável do testemunho e dos ideais políticos que essa produção veiculava. Junto com a literatura do pós-guerra, escreve-se também um romance neohistórico, da neohistória, que faz uma revisão crítica sobre a autoridade do discurso histórico em relação à construção das identidades nacionais e seus eixos de articulação, como o faz com o período colonial, ou fazendo emerger novos sujeitos, mulheres, negros. Dentro desta linha, podemos citar Assalto ao Paraíso, de Tatiana Lobo, e Limão Blues e Limão Reggae, as últimas duas de Ana Cristina Rossi. Ambas escritoras são costarriqueñas. Também Requiem em Castilla del Oro, de Julio Valle Castillo, e o Bordel das Pedrarias, de Ricardo Passos, ambos nicaragüenses. Além deles, temos La Guerra Mortal de los Sentidos, a Guerra Mortal dos Sentidos, do hondureño Roberto Castillo, e o romance histórico, talvez mais totalizante, escrito até o momento entre os romances centro-americanos. Estou falando de Rei da Aurora, Madrugada, Rei del Albor, Madrugada, do também hondureño Julio Escoto. O que todos esses textos têm em comum é o questionamento das noções fixas das identidades históricas nacionais como categorias fortes, ao rearticular essas noções, ou melhor, ao pôr em cena sua perda como referente histórico único. Não há, nessa narrativa, a intenção de realizar uma reprodução mimética do passado, como tentou o romance da primeira metade do século XX, quando funcionou como uma produção literária a serviço do histórico como referente de autoridade. Apareceu também um conjunto discursivo de alcance regional em um âmbito, até o momento, muito pouco estudado na América Central, fundamental por se tratar de um caso de resituar o tema das identidades em âmbitos particulares de grupos determinados, já fora da categoria geral das identidades nacionais. Estou falando da literatura gay lésbica. Esta desenvolve uma releitura frontal dos referentes de autoridade do Estado, do papel de suas instituições e do livro como espaço privilegiado de condensação das contradições sociais e das lutas ideológicas relacionadas com a política dos corpos.
isto é, o corpo como lugar central da sociabilidade, como espaço de representações e de funcionamento, por cujo controle lutam diversas instituições, desde o Estado até a Igreja Católica e a diversas igrejas neopentecostais, muito presentes na realidade social centro-americana e, em geral, latino-americana, como sabemos e como sabem muito bem os brasileiros. O estudo dessa última produção torna-se indispensável para uma melhor compreensão do funcionamento das novas identidades particulares, que se mostram de maneira mais visível nos espaços públicos de nossas sociedades a partir dos últimos 30 anos, em princípio com apenas algumas tímidas tentativas no tratamento literário das manifestações sexuais que vão além da heterossexualidade marital. Nas últimas décadas do século XX, a literatura passou de alusões veladas que por si mesmas marginalizavam ainda mais tudo que tivesse a ver com a sexualidade a uma nova maneira de tratá-la. Alguns desses textos são, não sei se eu... Não tem. Okay. Alguns desses textos são Paisagem com tumbas pintadas de rosa, sobre a aparição do VIH, de José Ricardo Chávez, O Mais Violento Paraíso e Canções à Morte das Crianças, de Alexander Obando, O Gato de Si Mesmo, de Euriel Quesada, etc. Da mesma maneira que o indígena, para integrar-se socialmente, viu-se obrigado a se desindigenizar, as minorias sexuais viram-se obrigadas durante muito tempo a se dessexualizar, sobretudo no plano do público. Não se tratava de uma situação conjuntural, mas de uma política de disciplinamento e de eliminação da diferença que a literatura percorreu, mostrou e reproduziu. Os livros antes mencionados e outros mais recentes se ocupam da descrição e inscrição desses corpos vistos de outra maneira, nos livros que oferecem uma imagem plural, com distorções e acertos, flexões e contornos, e como esses corpos e o corpo social como um todo foram se modelando nos interstícios da história cultural centro-americana em uma espécie de memória literária da sexualidade. Isto tem um profundo valor para uma melhor compreensão de algo que ainda não se construiu na região, o conhecimento e a pesquisa da sexualidade na história cultural centro-americana e de suas formas de autorrepresentação e construção literária. Essa literatura tem hoje em dia uma presença e uma visibilidade inéditas. Como vocês podem ter notado, tenho dado prioridade esta noite à produção, num primeiro momento, à produção testemunhal que caracterizou grande parte da produção textual entre os anos 1960 e 1980. E aos autores menos conhecidos, porque isso também nos parece muito importante num congresso como este, que estamos celebrando, e não necessariamente falar sobre as figuras canônicas mais conhecidas, especialmente pelo tempo que temos para uma apresentação como esta. No entanto, não podemos deixar de mencionar figuras incontornáveis, com um trabalho literário absolutamente fundamental, como os nicaragüenses Sérgio Ramírez, Gioconda Belli, os guatemaltecos Rodrigo Rey Rosa e Augusto Monterroso, ou os salvadoreños Horácio Castellanos Moya, já mencionado, Manlio Argueta, só para citar apenas alguns deles.
com um trabalho que pode ser lido a partir de muitos pontos de vista, mas, acima de tudo, podemos dizer que a sua obra mantém na memória a necessária releitura de eventos e figuras que marcaram a dura e violenta história recente da região. Da mesma forma, devemos destacar a presença de um corpus de autores indígenas, como Humberto Acabal e Luis Enrique Sancolo na poesia, ou Gaspar Pedro González, Luis de León na narrativa, a já mencionada Rigoberta Menchú, assim como também o poeta e narrador indígena panameño Aristides Turpana. Todos esses são aspectos e autores que menciono, mas que permanecem pendentes para futuros encontros. A narrativa contemporânea centro-americana cumpre hoje um papel muito diferente em relação à função fundamentadora de valores e verdades que desempenhou em épocas passadas. Por tudo isso, consideramos esta nova literatura não como conformadora de autoridade, mas como uma produção desautorizadora de construções prévias. O modelo se quebrou e hoje seus fragmentos recriam a diversidade que o conceito de identidade nacional tinha soterrado. Talvez isso explique a violência na eclosão diante de um Estado ou estados fraturados, cuja coesão interna se mantinha sobre bases muito fracas. Hoje, o futuro das sociedades centro-americanas, como sociedades viáveis, exige uma revisão do funcionamento das instituições estatais que, ancoradas em uma velha ordem, seguem experimentando dificuldades para se renovarem e produzirem novos laços de identidade e solidariedade a partir desse lugar em construção chamado Centro-América, que ainda não sabemos o que é. O que significa exatamente? A literatura e a crítica cultural deverão contribuir para esclarecê-lo, sendo esta uma de nossas tarefas, e a RAJA, as Jornadas Andinas de Literatura Latino-Americana, no sentido amplo e diverso que hoje, felizmente, tem, constitui um espaço privilegiado para encontro, conhecimento, análise e discussão dessa diversidade cultural e literária que hoje caracteriza as diversas regiões latino-americanas em geral. Essa é a nossa riqueza que devemos continuar cultivando nesse e nos futuros encontros. Bem, muito obrigado a todos pela sua atenção. Boa noite. Avevo un cavallino brizzolato, contava i passi che